Vamos lá, meus irmãos, vamos lá, começando nossa terceira aula de Teologia Sistemática 4. Estamos na matéria Antropologia e Pneumatologia. Hoje é a nossa terceira aula de Antropologia. Teremos hoje e teremos também a próxima aula, aí fechamos Antropologia e vamos para as matérias de Pneumatologia, tá bom? Já oramos como é costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. A paz. Boa noite, a paz. Nossas aulas são gravadas para que os irmãos possam estar utilizando esse material. Gravamos também para que os alunos em EAD possam estar utilizando essas aulas, porque elas farão parte do currículo. E gravamos também para abençoar o maior número de pessoas onde quer que essas aulas cheguem. Sejam irmãos, sejam seminaristas, obreiros, evangelistas, pastores e, quem sabe, até professores de seminário. Nosso desejo é contribuir com o reino, tá bom? Então, meus irmãos, vamos lá. Trabalhamos na semana passada no nosso livro-texto do Gruden, concluímos um capítulo e hoje, querendo Deus, vamos dar sequência. Nós trabalhamos no capítulo de número 21, falamos sobre a criação do homem. Hoje eu pretendo trabalhar o capítulo 22, que é o ser humano como homem e mulher, e o capítulo 23, a essência do homem, a essência da natureza do homem. E para a próxima aula faremos os outros dois capítulos do livro-texto do Gruden, tá bom? E hoje eu quero estar lendo um pouco também com vocês aqui também o texto, pedaço do livro do Hobbes, e também hoje eu pretendo fazer uma pincelada sobre uma parte aqui do material do Langston, tá bom? Mas antes de mergulharmos nos assuntos, eu gostaria de ler um texto bíblico, como é costume. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses 5:23. Gostaria que o irmão ou minha irmã, quem achasse e quisesse ler, leia para nós essa porção. 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, Vou ler aqui. capítulo 5, versículo de número 23. Então, Tomé, por gentileza, né, pode ler para nós, vou estar compartilhando também aqui para aqueles que quiserem acompanhar. E o próprio Deus da paz vos santifique completamente, e o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aqui o apóstolo Paulo escreve uma frase, claro que não ele, né? O Espírito Santo dando a ele, mas aqui há uma intenção dele de que o Deus da paz vos santifique completamente, 2 pontos. E o vosso espírito, vírgula, e a alma e o corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, né, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus nos ajude na caminhada e que, assim como essa igreja se manteve fiel ao Senhor, que possamos ser encontrados também fiéis ao nosso Senhor. Amém? Então vamos lá, meus irmãos. Vamos trabalhar aqui no que temos para passar para vocês. E hoje, de uma forma, eu diria, um pouco mais objetiva, o que eu estarei fazendo aqui? O meu livro-texto, eu gosto muito de ir anotando, né? De ir anotando tudo aquilo que me chama a atenção no texto. E o que acontece? Eu vou estar utilizando aqui o livro-texto, então eu peço para que os irmãos já abram aí no capítulo de número 22 do nosso material do Hobbes, ou melhor, do Gruden. O capítulo é o ser humano como homem e mulher. Mas hoje nós estaremos fazendo uso do resumo, tá bom? Então, eu peço que você deixe o seu livro aberto, né? Livro-texto aberto, no capítulo de número
22. Eu estarei lendo algumas porções, mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, a gente vai seguir aqui, eu diria, pelo resumo, tá? Então, a gente vai seguir pelo resumo, e aí, quando eu precisar, a gente vai para o livro-texto e a gente vai fazendo essa ponte entre o resumo da obra do Gruden e o próprio livro, tá bom? Podem ver que aqui, ó, o resumo, né, do Gruden, ele traz já o capítulo de número, a parte 3, ó, a doutrina do homem, tá vendo? Página 361 a 434, né? Então, nós já tratamos aqui dessa letra A, né, o uso da palavra homem como referência à raça humana, porque o homem foi criado, e aqui, inclusive, semana passada, eu acabei gastando bastante tempo com vocês no livro-texto, né? A gente ficou trabalhando em cima de novo sobre isso, né? Porque o homem foi criado, uma pergunta, o homem, a imagem de Deus, aí depois falamos aqui sobre esses pontos, né, do ponto 1 ao 4, né, e fechamos essa parte do capítulo 21. Agora, aqui no resumo, o ser humano como homem e mulher, tá vendo? Então, deixa eu até aproveitar aqui e falar isso para vocês. O material do Gruden, ele é muito completo por isso, porque além do livro dele trazer para nós as informações com bastante detalhes, bastante notas de rodapé, com bastante bibliografia, ainda tem essa questão do resumo. O resumo, quando você compra o livro, você faz o download, né? Na época, essa versão, você vinha com CD. Então, a minha versão é a versão ainda com CD. Então, perceba, agora a gente vai estar utilizando aqui o resumo, tá bom? A essência da natureza do homem. Ou melhor, só um minutinho, desculpem. Não, falei aqui. Aqui. O ser humano como homem e mulher. Isso, essa parte. Aí depois a gente vai ainda hoje a essência da natureza do homem, tá? Então hoje a gente vai ler aqui os resumos, tá bom? Tá bom? E aí a gente vai estar deixando os outros 2 capítulos para depois. Vocês perceberam como o material do Gruden ele é rico? Ele tem muitas informações, tem slide, tem os credos. Então, quer dizer, temos também, só para vocês terem uma ideia, provas que ele faz, tanto alternativa quanto dissertativa, são ferramentas para nos forçar a estudar, tá? Mas aqui, irmãos, antes de entrarmos na matéria, inclusive o Tomé me passou o material, né? Eu estou avaliando o material, mas eu de cara já vi que o material era muito bom, é de uma igreja presbiteriana, em que eu devo estar passando para vocês esse vídeo, esse canal, para que vocês possam estar aprendendo mais com esses outros pastores, porque, percebam, irmãos, nessa matéria nós estamos dedicando 4 aulas, ou seja, 4 encontros, para o tema de antropologia, sendo que nesses 4 encontros, cada dia são 3 aulas, ou seja, nós estamos dedicando 12 aulas. E agora, deixa eu fazer antes de entrarmos aqui no material, né? Deixa eu só fazer esse comentário aqui com vocês. O material de antropologia, meus irmãos, ele é muito mais vasto, né? Quando nós pensamos sobre essa questão da matéria de antropologia, ela é muito mais vasta. Só para esclarecer aqui. Antropologia é uma matéria que nós usamos aqui no nosso curso, sim, mas ela também é uma matéria que ela é aprendida nas universidades, tá? Então, qual é a grande diferença da nossa antropologia em teologia sistemática e da antropologia nas universidades? Eu vou pegar aqui, emprestado, né, a inteligência artificial, e vou estar usando aqui o Google, e principalmente aqui a inteligência artificial do Google, só para mostrar para vocês um pouco a diferença, né? Ou como que é visto essa matéria. Olha só, porque quando a gente fala assim, eu estou estudando antropologia, mas no seminário, a antropologia no seminário, ela é mais resumida.
ela não é tão abrangente. Porque quando falamos do estudo da antropologia, nós estamos falando do estudo do ser humano. Olha como ele é amplo. Então, numa universidade, quando você se estuda antropologia, dependendo da área, você mergulha em áreas mais específicas, né? Na psicologia, na sociologia, na própria ciência. No nosso caso, nós estamos estudando antropologia com base nas escrituras, ou seja, o que as escrituras diz a respeito desse homem que foi criado por Deus. Logo, o nosso foco está nas escrituras e não na ciência. A antropologia nas faculdades, ela vai estar focada na ciência. E diante da ciência, eles vão puxar e vão canalizar para aquela área. Por exemplo, se você estiver fazendo uma faculdade de sociologia, é no comportamento desse homem na sociedade. Se for em alguma área de ciência, de biologia, é como que é o gênero humano na sua fisiologia, na sua biologia. Então, percebam, se estivermos fazendo uma área, no caso, mais voltada à saúde mental, é antropologia voltada para o psique, para as coisas dos sentimentos, da mente. Se for para uma área até mais, quem sabe, médica, percebam como que vai abrindo, né, o leque, tá bom? Então, deixa eu até compartilhar aqui com vocês, olha só aqui, aqui, ó, matéria antropologia. A inteligência artificial do Google traz essa definição, ó. Olha que legal. Deixa eu até aumentar um pouco para vocês. Olha que legal. Antropologia estuda o ser humano em todos os seus aspectos, 2 pontos, biológicos, sociais e culturais. Então, perceba, a nossa antropologia, ela está somente no aspecto espiritual e físico, naquilo que a Bíblia fala, e mesmo assim, quando é físico, não é voltado literalmente para as questões da ciência, né? Então, olha, mas já na antropologia, de uma forma abrangente, na sociedade, se estuda, né, os aspectos biológicos, sociais e culturais. Ela investiga a diversidade humana ao longo do tempo e do espaço, analisando as diferentes culturas, comportamentos, evoluções e organizações sociais. O que a antropologia estuda? Diversidade cultural, a primeira coisa. A antropologia explora como as pessoas vivem, se organizam e se relacionam em diferentes culturas ao redor do mundo. O que mais? A antropologia estuda origem e evolução humana, aquele pensamento, né, dos darwinista ou das teorias, né? Estuda a evolução biológica do ser humano, desde seus primórdios até as sociedades atuais. Claro, temos aqueles que acreditam na teoria da evolução e aqueles que não, né? Estuda também as estruturas sociais, analisa como as sociedades se organizam, como as relações sociais são estabelecidas e como as instituições funcionam. Então, parece bobeira, mas olha só, isso daqui é muito importante, né? Estruturas sociais. Que mais? O que a antropologia estuda? A cultura. A antropologia examina os costumes, as crenças, valores, rituais, a arte e outras expressões culturais de diferentes grupos humanos. Ou seja, na perspectiva científica universitária, nós estaríamos aqui dentro dessa parte da cultura, né? Pode ver, ó, crenças, valores, rituais, né? Seria, se um estudioso da antropologia ver o nosso material, vai falar que a gente está mais voltado aqui para essa questão da cultura e da estrutura social, mais no aspecto religioso, né? O que mais? Comportamentos humanos. Investiga os padrões de comportamento, as emoções e a forma como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. Querendo ou não, na nossa antropologia, a gente vê isso, né? E aqui continua falando, né, a inteligência artificial, ó, principais áreas de estudo da antropologia. Antropologia física, biológica, antropologia cultural, antropologia social, antropologia linguística. Olha que interessante, né? A questão da linguagem, como ela molda os pensamentos e a interação social, e a arqueologia. Então,
aqui até em resumo, a antropologia é uma ciência multidisciplinar, utilizando conhecimento de outras áreas, como a história, a sociologia, a psicologia e a biologia, para compreender a complexidade do ser humano. Então, tudo bem até aí? Eu quis só fazer essa citação porque eu achei muito interessante vocês terem essa visão mais panorâmica, tá? Tudo bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Deu para entender? Como eu disse, se fôssemos estudar somente antropologia no aspecto científico, biológico, cultural, espiritual, a gente ficaria vários meses aqui. Mas a nossa proposta é aprender aquilo que a revelação sagrada nos ensina. Deus nos cria, como Ele nos cria, para que Ele nos cria, qual é o propósito, o que Ele espera de nós, o que Ele deseja, né? Qual é a nossa essência, o que Deus nos revela na questão da sua criação, do gênero humano, como homem e mulher, o que nos diferencia, o que nos aproxima, quais são os nossos papéis, tá bom? E depois, é claro, a Bíblia vai dar o grande destaque de tudo isso, que é aquilo que a gente sabe que é o pecado, e nos afeta. E aqui estamos, né, aprendendo tudo isso, porque quando entendemos bem sobre o assunto do pecado, ou da matéria de hamartiologia, né, hamart, no grego é pecado, né? Então, quando compreendemos sobre o pecado, naturalmente destaca o nosso lado caído, e aí a gente começa a compreender melhor o quê? As alianças de Deus para com o homem. Fica muito mais claro de entender que necessitamos de um Salvador, porque sem ele nós não seríamos nada. Tudo bem? Tranquilo até aí? Joia, alguma pergunta, alguma dúvida? Joia. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Tá bom. Então vamos lá, então, continuando aqui no material, né? Agora para o resumo, tá, irmãos? Então agora a gente vai mergulhar aqui no resumo, como eu mencionei com os irmãos, essa parte aqui, o ser humano como homem e mulher, aqui na página 7 dessa apostila, e a gente vai trabalhar um pouco agora, e vamos seguir aqui, né, essa parte, e a gente vai estar lendo o resumo e voltando para o livro, tá bom? Então, meu querido irmão Júnior, graça e paz, meu irmão, tudo bem? Eu acho que o áudio do Júnior não está saindo. Então eu vou pedir para o meu irmão Tomé. Tomé, tenha bondade, Tomé. Júnior, seu áudio não saiu, tá? Não está saindo, não. Eu vi que você desbloqueou, mas não está saindo seu áudio, tá, Júnior? Não tem problema. Leia para mim, Tomé, por gentileza, né? Aqui como se diz, né? O ser humano como homem e mulher, a partir desse título, e os irmãos que estão com o seu livro, no nosso livro, nessa edição, é página 373. Na nova edição é outra página. Então, podem abrir no capítulo 22, por gentileza, tá bom? Então, Tomé, leia para nós o resumo. O ser humano como homem e mulher. A criação do ser humano como homem e mulher revela a imagem de Deus em, primeiro, relações interpessoais harmoniosas, segundo, igualdade em termos de pessoalidade e de importância, e terceiro, diferença de papéis e autoridade. Esse capítulo, a sua tese será essa. Ele vai trabalhar nesses 3 pontos, meus irmãos. Essa questão dessa relação harmoniosa interpessoal, vai mostrar também essa questão da igualdade em termos de pessoalidade, mas vai mostrar a diferença com relação à clareza de papéis. Meus irmãos, deixa eu até antecipar aqui, já dar um spoiler. O grande problema nosso, depois da modernidade, eu quero aqui, se tudo correr bem, quero tocar um pouco nesse assunto, e principalmente da pós-modernidade, é a questão da clareza de papéis. Aqui que o diabo tem feito um forró-bodó. É daqui que nasce a ideia
principalmente feminista distorcida, ou quem sabe até machista também distorcida, e eu diria até mais, viu, irmãos? Que o machismo é fácil de enxergarmos. O machismo é fácil de rotularmos e de notarmos de uma forma muito clara. Mas não é essa a questão. O feminismo é um pouco mais complexo, porque o discurso ele é mais apelativo. Então é aqui, na diferença de papéis, que o diabo deita e rola. E aqui, só antecipando já, pode ver que nós agora, principalmente essa sociedade mais recente, né, podem ver que os papéis da sociedade se desfiguraram tanto que agora a gente não tem mais essa questão de saber qual é o meu lugar. Houve uma inversão dos papéis. Então, assim, já estou dando esse spoiler porque a gente vai gastar um tempo falando um pouco sobre essa questão. Por isso que compreender, né, o ser humano naquilo que Deus nos fez ser é importante para a gente poder entender bem, né, cada um desses pontos, né? Tá bom, meus irmãos? Então, o texto aqui continua falando, né? Eu quero trabalhar um pouco aqui nessa primeira parte, relacionamentos pessoais, né? Então, Tomé, faça a bondade para nós. Deus não criou os seres humanos como pessoas isoladas, mas, ao nos fazer a sua imagem, criou-nos de forma tal que podemos alcançar unidade interpessoal de várias formas em todos os modos de sociedade humana. A unidade interpessoal pode ser especialmente profunda na família e também na nossa família espiritual, a igreja. Entre o homem e a mulher, nesta era atual, a unidade interpessoal atinge a sua expressão mais plena no casamento, em que marido e mulher se tornam, em certo sentido, duas pessoas em uma. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2:24. Guardem bem, meus irmãos, as expressões. Eu gosto muito, irmãos. Eu sou aqui, hoje, inclusive, quando formos ler o Langston, eu sou apreciador de bons livros, sabe? Eu olho, por exemplo, uma palavra como essa, ó. A unidade interpessoal atinge a sua expressão mais plena no casamento. Percebam, é uma frase, mas nessa frase temos ideias maravilhosas aqui, conceitos e valores maravilhosos aqui. Então, qual que é a grande luta que a gente tem sofrido hoje na sociedade? Uma fragmentação da família. Começando por onde? No casamento. Ou vulgarizando o casamento. Relativizando o casamento. Colocando o casamento como uma coisa simples. Pastor, mas eu não vejo assim. Não, é porque já se tornou uma cultura. Não deu, casa de novo. Por quê? Porque é simples. É simples divorciar e é simples casar de novo. Pode ver que até mesmo as grandes indústrias e empresas, elas têm provocado, muitas vezes, não sei se vocês sabem, alguns comerciais destacam, muitas vezes, nas suas propagandas, essa questão da sua independência. Você tem que ter um eletrodoméstico que é seu, dando essa ideia de individualidade. Já pressupondo que aquela pessoa, mais cedo ou mais tarde, vai precisar daquilo para si. Por quê? Porque o casamento vai se fragmentar. Então, os nossos relacionamentos pessoais, eles têm, né, como aqui, o ser humano como homem e mulher, ele tem essa base nos relacionamentos, nessa unidade interpessoal. Deixa eu explicar uma coisa aqui, irmãos, antes de mais nada. Essa palavra interpessoal, né? Os irmãos sabem me traduzi-la? O que é algo interpessoal?
Vou tentar ajudar aqui para, né, formular palavras para que o conceito seja mais didático. Temos o lado pessoal, impessoal. Ó, essa xícara é algo pessoal. A escova de dente é pessoal, ou seja, para mim. Eu tenho algo que é impessoal, ou seja, dando uma ideia do outro. E interpessoal, o que seria interpessoal? Vamos lá, quem sabe? Relação entre duas ou mais pessoas? Exato. A palavra interpessoal, ela é usada de uma forma muito abrangente, exatamente como o Felipe Reis acabou de dizer. Ó, pensem assim, irmãos. Um homem, né? Vamos aqui colocar até dessa forma, né? Um homem, uma mulher, né? Vamos pôr aqui triângulo, né? Só por pôr. Um homem e uma mulher. São dois seres distintos, gêneros distintos. Então, aqui nós temos o lado pessoal. É uma pessoa e outra pessoa, né? Então, quando nós falamos sobre algo interpessoal, dando essa ideia, né, de que esse homem, de certa forma, terá agora um relacionamento com essa mulher. O que une esse homem e essa mulher está aqui dentro desse lado interpessoal, ou seja, a essa ligação. São dois seres distintos, né? Deixa eu só apagar aqui. São dois seres distintos, mas ao mesmo tempo, mesmo sendo seres distintos, eles têm uma ligação aqui interpessoal, né? Tá vendo? Há uma união dessas duas partes, a essa ponte. Aqui eu estou falando como relacionamento, porque o texto, lembrando que a gente está trabalhando aqui sobre o homem e mulher quando Deus cria, tá? Antes da queda e depois da queda. Mas vamos pensar agora o lado interpessoal, irmãos. Vamos pensar agora como a igreja, tá? Esqueça agora homem e mulher, tá? Ó, olha que interessante, na igreja, né? Na igreja não é isso daqui, ó. Na igreja não é um monte de pessoas separadas uma da outra, né? É um monte de pessoas ligadas umas às outras por meio das suas famílias, por meio de relacionamentos, por meio de vínculos, não é? Pode ver, a igreja tem essa relação. Somos um corpo. Somos pessoas distintas, temos características distintas, né? É o pastor, é a esposa do pastor, é o líder do louvor, é o irmão da diretoria, mas ao mesmo tempo temos um relacionamento que se mescla. Por isso que somos chamados o corpo de Cristo. Então essa palavra interpessoal ela é muito importante em todos os setores, na igreja e na vida. Pode ver que o nosso problema geralmente se dá porque a gente não quer relacionamentos interpessoais. Nós queremos relacionamentos ou pessoal ou impessoal. A gente não quer, a gente quer o distanciamento, né? Então, vou até usar um outro termo para ilustrar bem aqui. Quer ver outro exemplo? Só para ilustrar bem essa palavra interpessoal. Dependência, independência, interdependência. Vamos lá. O pai e a mãe casam-se e têm um filho. Olha que interessante. No primeiro momento, é o fruto do amor do pai e da mãe, essa criança. Essa criança cresce, ela amadurece e agora se torna um adulto. Olha que interessante. Num primeiro momento, essa criança que está aqui, né, no vínculo, estou ilustrando aqui como essa bola menor, essa criança ela é totalmente dependente do pai e da mãe. Ela está num fator de dependência. Quando ela se torna adulto e madura, ela quer o quê? Pai, agora eu quero a minha independência. Não é assim? Ou seja, nós, enquanto criança, a gente é dependente. Eu até diria, o desenho seria melhor até dessa forma. Ó. O pai e a mãe, né? O pai e a mãe casam-se e tem um filho, né? Vamos pôr até aqui assim de uma forma mais ilustrativa.
tem um filho, né? Vamos pôr aqui, o filho é totalmente dependente do pai e da mãe. Não é assim? O bebê precisa do pai e da mãe. Aí ele vai crescendo, ele vai se emancipando e chega uma hora que essa criança está adulta e ela fala, agora eu sou independente. Percebam que o problema nosso não me entenda, nas relações sociais, ser adulto não tem nenhum problema, ser consciente não tem nenhum problema, ser mais inteligente que o pai não tem nenhum problema. O problema é quando a gente se torna independente a um ponto que a gente vive a nossa vida e deixamos todos ao nosso redor literalmente sem dar o menor ouvido, né? Pode ver, o problema da sociedade é que a sociedade se tornou uma sociedade independente. O que os grupos pensam, pouco me importa, porque não há essa relação da interpessoalidade. Quando a gente se torna mais... quando a gente se torna um pouco mais interpessoal, né? Interdependente, é mais ou menos o seguinte, ó, vamos pegar um exemplo aqui na política, irmãos. O problema da política que a gente está passando hoje tem tudo a ver com a gente. Pode ver que o problema nosso é o quê? A gente quer ser impessoal com o outro, né? Então percebam que esses termos, eles nos ensinam bastante, né? Estão conseguindo compreender onde eu quero chegar? Está dando para chegar? Ou não? Compliquei? Piorei? Indiferente se o governo, o presidente da República, o governador, o Senado, o Supremo, né? O Legislativo, o Judiciário, eu não concordo com eles, o problema é deles, eu vivo a minha vida, eles vivem a vida deles. Pode ver, o nosso problema como brasileiro é essa interdependência, né? A gente não tem uma vida... a gente tem um pensamento independente, aliás. Quando a gente se torna mais, eu diria, mais participativo, é que o problema da política é nosso problema, então a gente tem que participar. Estão entendendo onde eu quero chegar? Então, eu estou falando tudo isso porque o relacionamento que Deus nos cria tem a ver com esse lado interpessoal, como homem e mulher. E aqui no casamento há a expressão máxima disso. Tá bom? Voltando para o lado da interpessoalidade. Agora, uma última fala para a gente ir para o próximo ponto, né? Pode ver que Jesus, ele condicionou a relação dele com a igreja, a linguagem mais próxima do mestre foi a união de um homem com uma mulher no casamento. O casamento ele é tão sagrado para Deus que quando ele quis se expressar e a figura de linguagem que ele quis usar para denotar essa importância, ele usou a figura do casamento, do matrimônio, para vocês verem como o casamento é sagrado e como ele deve ser honrado. E quando a gente aprende a ter relacionamentos realmente pessoais, mas não independentes, mas relacionamentos interdependentes, nós amadurecemos na nossa relação. Porque a independência, no primeiro momento, parece ser boa, mas ela vai eu diria, nos aniquilar para aquilo que Deus formou para nós. Tá bom? Tudo bem até aí? No livro-texto, no finalzinho do livro-texto, no finalzinho da página 373, Beatriz, leia para nós, ali depois de Gênesis 2:24, leia um pouquinho, a página 373 em diante, que eu quero fazer um outro comentário aqui com vocês. Ali depois de Gênesis 2:24, tá vendo? A penúltima linha. Essa unidade não é apenas unidade física, é também unidade espiritual e emocional, de dimensões profundas. Marido e mulher unidos no casamento são duas pessoas que Deus ajuntou, em Mateus 19:6. A união sexual com alguém que não a própria mulher ou o próprio marido é uma espécie de pecado especialmente ofensivo contra o próprio corpo. 1 Coríntios 6:16 e 18:20. E dentro do casamento, maridos e mulheres já não têm o controle exclusivo dos próprios corpos, mas os partilham com seus cônjuges. 1 Coríntios 7, do versículo 3 ao 5. Os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Efésios 5:28. A união entre marido e mulher não é temporária, mas para a vida toda. Malaquias? Eu quero... tá aqui Malaquias, mas
eu não recordo agora o que diz, né? Mas Malaquias 2, 14 e 16. E Romanos 7, 2. E não é banal, mas um relacionamento profundo criado por Deus, a fim de retratar a relação entre Cristo e sua igreja. Efésios 5, 23 ao 32. ótimo. Então, olha só, meus irmãos, a gente tem essa ideia de que a união entre um homem e uma mulher se dá no casamento pelo lado sexual. E aqui me fez lembrar o meu pastor, mestre, doutor Paulo, que no seminário, me dando aulas de teologia sistemática, ele nos dizia que quando Deus une o homem e a mulher, une mais do que no aspecto, como disse aqui o Gruden, do que no aspecto físico, da carne, da intimidade. É uma união da alma, é uma união do espírito. E o doutor Paulo, ele também foi meu professor de hebraico, e aqui é um assunto para os linguistas, né, como não é minha área, ele, quando também nos ensinava sobre as línguas originais, porque ele foi meu professor de hebraico, ele dizia isso, ele falava que o casamento tem a ver com essa relação, aonde o homem e a mulher se unem um com o outro, e não é somente uma união física, mas no hebraico, quando fala sobre essa união, segundo ele, dizia que também tinha a ver com essa união na alma, no espírito. Por isso, irmãos, que a gente entende, e aqui, né, fica muito mais lindo e muito mais belo, porque um filho de Deus, quando se preserva de ter relações sexuais, é porque o relacionamento sexual que te leva a ter, né, a te completar como uma só carne com o outro, é uma coisa que Deus preparou para aquele pelo qual ele vai viver o resto da vida. Por quê? Porque a relação sexual, ela é uma questão de intimidade, sim, ela é uma questão de amor, de confiança, de mutualidade, sim, de complemento, sim, mas ela é muito mais do que isso, ela é muito mais do aspecto humano, carnal, físico, né? Ela também tem a ver com esse lado mais da alma e também do espírito, porque já que viemos de Deus e estaremos sendo agora entregues a outra pessoa e a outra pessoa a nós, é um projeto até que a vida nos separe. E podem ver, né, meus irmãos, por isso que nós acreditamos que um filho de Deus, ele não deve praticar, né, o relacionamento sexual antes do casamento. Nas Escrituras, esse erro, esse pecado, é chamado de fornicação, porque é como se aquela alma tivesse tendo, aquele corpo está tendo contato com outros corpos que ainda não são seus, e partindo do pressuposto de que é uma união não apenas física, mas no aspecto da alma e do espírito, é como se a gente estivesse tendo contatos com vários outros corpos e várias outras almas e espíritos. E Deus não nos separou para uma pluralidade nesse aspecto, mas para uma intimidade que se perpetue. Por isso que eu fiz questão de fazer esse comentário, né? E eu me lembro bem de um pastor também, pastor Isaías, da Igreja Brasil para Cristo. Certa vez ele pregou, né, na igreja dele, e foi muito interessante, que era um ensinamento sobre casais, e ele falava uma coisa muito interessante. Podem ver que muitas doenças venéreas, elas são transmitidas para o outro, e até mesmo o HIV, no ato da sexualidade. Porque a sexualidade é um momento de exposição tão grande, de intimidade tão grande, que é como se nós trocássemos também frações do nosso sangue com aquele que amamos. E é como se fosse um ato de aliança de sangue, mesmo não tendo sangue necessariamente. Mas podem ver que muitas doenças se dão no contato da sexualidade. Porque a sexualidade, Deus já nos deixou para ser algo íntimo com aquele que amamos e aquele que queremos viver o resto da nossa vida. Né? Então, esse assunto ele é muito interessante, e os estudiosos da área da fisiologia vão mostrar mesmo que no momento, né, em que
um casal, né, está tendo ali a sua intimidade, há essas trocas, de forma micro, mas de forma intensa, né, com relação a essa questão do sangue, né? É interessante isso, né? Então, percebam, irmãos, o homem e a mulher foram criados por Deus por um propósito muito maior do que a gente possa imaginar. Por isso que nós devemos, né, encarar isso com muita seriedade, com muita santidade e, ao mesmo tempo, também com muita maturidade. Para eu encerrar esse meu ponto, para a gente ir para o próximo. Irmãos, nós sabemos, né, que todos nós sofremos um efeito muito grande da sociedade. Ou seja, a sociedade, principalmente nós, latinos e brasileiros, não temos uma preservação nesse quesito. E, querendo ou não, nós estamos sujeitos a isso. Então, pastor, então quer dizer que a gente vai abrir as portas, né? Deixou o boi passar, passou a porteira passar, passa o boi, passa a boiada, é isso? Não, não é isso. A gente tem que tratar isso com muita maturidade na igreja. Para a gente não começar a entrar agora naquele ponto de uma religiosidade que acusa. Nós precisamos ensinar isso, mostrar o lado sério, mostrar que a castidade é o correto, mas a gente também, ao ver alguém cair, a gente não deve literalmente matar a pessoa, tirá-la da igreja. Precisamos tratá-la. Pode ver, a igreja muitas vezes não sabe lidar com isso. E isso vale tanto para a questão do pecado antes do casamento e até mesmo para o adultério. Agora, é claro, irmãos, precisamos ser firmes. O fato de sermos firmes não significa que a gente vai fazer vista grossa. Mas a gente precisa saber tratar disso com muito critério, com muita franqueza. Porque senão a gente acaba sendo muito demagogo, tendo um discurso muito moralista, né? E isso também nos atrapalha. Esse moralismo não nos atrapalha. Pode ver, meus irmãos, geralmente o pecado do outro, né, ele é mais acentuado. Quando são os nossos amigos, a gente tenta ser mais complacente. Por quê? Porque falta, eu diria, honestidade na gente. Pecado é pecado com os nossos ou com os inimigos, né? Ou com os adversários, vamos dizer assim. Mas a gente não pode ser complacente, tá bom? Então, estou falando isso para a gente também saber lidar com essa situação, com maturidade, com franqueza, mas para que a gente também não vá, né, para o lado legalista, né? Porque o lado legalista também não ajuda, tá bom? Tudo bem? Tranquilo? E aqui só uma última frase, Beatriz. No último parágrafo da página 374, leia para nós. É o último parágrafo da página 374? Isso. Quanto a Jesus, a situação é singular, pois ele é ao mesmo tempo Deus e homem, e Senhor soberano de toda a criação. Em vez de se casar com outro ser humano, ele tomou toda a igreja por noiva. Ver Efésios 5, do 23 ao 32. Joia. De cada membro da sua igreja, uma unidade espiritual e emocional que perdurará pela eternidade. Joia, obrigado, Beatriz. Eu pedi para você ler essa parte, Beatriz, porque o que acontece, né? Aqui, né, o autor, um pouquinho antes, ele tinha mencionado algo bem curioso. Ele tinha falado sobre a questão de ter uma pluralidade dentro da Trindade, ou seja, ele falou o seguinte: assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e agora o homem é homem e mulher, né? Então ele quis dizer o seguinte: o Pai é Pai, Filho e Espírito Santo, há na Trindade há esse lado interpessoal, né? Ou seja, a Trindade como Pai, como Filho, como Espírito Santo, tem essa interação, né? Então, o autor aqui, ele estava trabalhando um pouco dentro dessa ideia, e ele estava explicando de uma forma um pouco mais abrangente esses aspectos, né, sobre essa interpessoalidade, tá bom? E aí ele estava esclarecendo sobre essa questão. Então, aí depois ele fala o seguinte, que nós, seres humanos, somos homem e mulher. Se na Trindade há três, no gênero humano, há o homem e a mulher, né? Tem coisas que não tem uma relação, tá? Tem vezes, irmãos, que não tem uma relação, tá bom?
acontece isso, tá? Só estou explicando para vocês para a gente poder prosseguir aqui, tá bom? Beleza? Algum comentário, meus irmãos? Alguma dúvida? Algum acréscimo? Não. Não? Joia? Então tá bom. Vamos lá. Continuando aqui, leia para nós, irmã Elisângela, aqui o resumo, ó. Igualdade em termos de personalidade e importância. Aqui no resumo, tá? Assim, igualdade em termos de pessoalidade e importância. Assim como os membros da Trindade são iguais na sua importância e na sua plena existência, como pessoas distintas. Também homens e mulheres foram criados por Deus, iguais na sua importância e na sua pessoalidade. Quando Deus criou o homem, os criou homem e mulher, à sua imagem. Gênesis 1, versículo 27 e 5, do 1 ao 2. O homem e a mulher foram feitos igualmente à imagem de Deus, e tanto homens como mulheres refletem o caráter divino. Isso significa que devemos enxergar os aspectos do caráter de Deus uns nos outros. Joia. Aqui está o caroço de angu. Ora, se há igualdade em termos, então somos iguais, ponto passivo, decidimos igualmente. Os nossos direitos são iguais. Estão entendendo onde começa aqui? Ora, mas se a Bíblia dá um destaque a essa igualdade, onde está os papéis? Como que a gente soluciona isso? Já antecipando, a gente soluciona na questão da diferença de papéis. Mas percebam, o grande problema da sociedade é aqui, meus irmãos. Já que... Porque, irmãos, olha como é interessante. Nós não podemos ir para o lado da cartada, da imposição, porque fazemos parte de uma cultura machista ou, quem sabe, patriarcal. Então, seria usar da Bíblia de forma errada. Podem ver, quando um exemplo disso bem claro é quando é levado para Jesus a mulher que estava em adultério, a mulher adúltera. Eu te pergunto, alguém adultera sozinho? Aonde estava o homem? Porque ela foi achada em adultério, não foi? E onde estava o adúltero? Fugiu. Fugiu, né, irmã? Ou ela era uma mulher, vamos dizer assim, que já tinha praticado, e ali já estavam na cola dela e pegaram ela, mas não tem como você praticar o adultério sozinho. E por que só foi levado ela ali? Por causa dessa questão aqui, houve naqueles dias, naquele contexto, uma ideia errada, em que o homem podia tudo e a mulher não podia nada. Então, percebam, para a gente não ter nenhum problema aqui, é muito simples, irmãos. Diante de Deus, todos nós somos importantes, somos amados, somos honrados. Ou seja, o que o varão representa, a varoa também representa, o filho representa. Não há acepção diante de Deus. Para que a gente não fique com nenhuma dúvida. O problema é que a gente é fruto do meio. Lembra que eu mencionei há pouco? Somos fruto do meio. Pergunto a vocês, por que a nossa sociedade se enveredou tanto, e principalmente aqui o Ocidente, para o feminismo? Vocês sabem me dizer o porquê? O que vocês acham? Seria apenas por causa dos direitos das mulheres? Porque elas descobriram, elas estudaram? O que vocês acham? Vamos lá, vamos fazer um debate aqui. Pastor, eu acho que por trás tem influência maligna, né? Tem uma certa seta maligna, porque querem acabar com o padrão que Deus impôs, né? Como você falou aí. Ambos têm o mesmo valor, mas Deus fala que o homem é cabeça e a mulher é adjudora. E aí estão
querendo criar o feminismo para poder inverter os papéis. Agora, olha só, Diego, você está certo, é coisa do diabo, é óbvio. Mas perceba, irmãos, nada acontece por acaso, sabe? Nada é tão assim aleatório. De repente alguém teve uma ideia do feminismo e a coisa se enveredou. Não, não foi assim, irmãos. Sempre vai tendo o quê? Vai tendo uma distorção em alguma área, e aquela distorção ela vai virando uma cultura, e depois ela vai se sedimentando, e ela vai se tornando um padrão. Quando vai ver, vira um hábito. Vou só explicar aqui. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa sobre isso? Por que, né, a gente chegou nesse padrão? Quais são as opiniões de vocês? O Diego já deu uma ideia? Pode falar, Elisângela. Eu acho também que envolve política, pastor. Querendo ou não, acho que envolve um pouquinho de política nisso também. Joia. Tem a ver também. O que mais? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu acho que a princípio nem foi tanto assim militarismo, se for pegar o começo. Porque, historicamente, também muitas mulheres teve que assumir o papel de mãe, ou porque a marido estava na guerra, ou por isso, ou por aquilo, ou porque abandonou, ou porque morreu, etc. Então, eu acho que começou um pouco disso também, tipo, elas terem que assumir um papel na ausência do marido, mas também depois isso foi indo para outros lados, né? Tipo assim, tudo tem um lado ok e tem um lado mais extremo. Que aí já começou, tipo, mulher não pode ter filho, mulher isso, não pode aquilo. Aí tem aquelas que já falam que se você quiser, é sua escolha. Então, tem várias vertentes aí dentro, né? Sim, você vê, a discussão é muito aberta, irmãos. Uma coisa é fato, o diabo, ele jogou seu tempero e as pessoas estão cozinhando com ele, isso é fato, não é? Mas eu gostaria de gastar um tempo dentro da ideia da Beatriz. Eu estava numa aula com o professor Elias Lopes, de sociologia, eu nunca mais me esqueci. E ele passou e ele explicou de uma forma, eu diria, bem clara, principalmente para nós ocidentais. Olha só, irmãos, na Idade Média, até na Idade Média, é óbvio, o machismo sempre existiu na Idade Antiga, nos dias de Jesus, tanto é que Jesus, ele foi até mal compreendido, porque ele restaura o papel da mulher naquela sociedade que tinha sedimentado o machismo. Pode ver que alguns servos de Deus no passado não eram machistas, mas nos dias de Jesus a sociedade era machista. E Jesus resgata a dignidade da mulher. Tanto é que nesse episódio da adúltera, ele mostra como jogaremos uma pedra se todos nós temos também pecados. Então perceba, Jesus não estava dizendo que o adultério podia, mas ele estava mostrando que aquele ato de hipocrisia era muito mais vil do que o próprio pecado dela, porque enquanto outros pecavam também e queriam matá-la, ela tinha cometido um delito. Ou seja, como pode outras pessoas, querendo cometer delitos tão grandes, achar que o delito deles é legítimo em virtude daquela mulher? Agora, voltando ao pensamento que a Beatriz acabou de desenvolver, o professor Elias explicou uma coisa curiosa que eu jamais me esqueci, que na modernidade, logo depois da Reforma Protestante, a modernidade foi aquele período onde se criam as grandes empresas e indústrias. Os homens foram trabalhar nas minas de carvão, as mulheres ficavam em casa. E os homens se dedicavam nas indústrias, tanto de carvão quanto nas grandes metalúrgicas. Logo depois, isso daqui, meus irmãos, querendo ou não, todo o Ocidente, principalmente o Ocidente, que foi, vamos dizer assim, beneficiado, né, por essa nova fase da humanidade, claro que todo mundo, mas principalmente o Ocidente, as mulheres assumiram um papel que no passado era do homem e da mulher. Por exemplo, a educação dos filhos. Na antiguidade, o homem do campo, mesmo que ele ia para o campo, ele ia para a caça, ele voltava e ele tinha mais contato com a família. Na modernidade, principalmente na industrialização, o homem perde um pouco esse contato e a mulher passa agora a ser quem? Passa a ser a pessoa que ensina os filhos. E o homem passa a ser aquele que traz o recurso para casa. Querendo ou não, foi criando, então, vamos dizer assim,
uma nova configuração no papel masculino, que ele é o provedor, que ele traz os recursos, mas a educadora é a mãe. E o papel da mulher, durante várias gerações, foi de ser a educadora. Logo, várias gerações foram sendo educadas apenas com o papel feminino. Logo depois desse período da modernidade, que nós entramos na pós-modernidade, essa mulher que dependia do marido e aceitava até as afrontas do marido, porque o marido era o provedor, sem ele ela não vivia, agora essa mulher ela pode também trabalhar. As oportunidades também para ela se abriram. Ela pode estudar. Então ela já não depende mais do marido. Então, além de educadora, agora ela se torna uma pessoa o quê? Que ela também providencia o quê? Os seus recursos. Logo, aquele papel do homem, pelo qual o homem deixou de lado, foi sendo desfigurado, porque ele passou de educador, ele passou agora a ser só um provedor. Agora a mulher também é provedora e é educadora. Percebam? Olha como que as coisas vão tomando formas. Percebam que o homem ele foi perdendo a sua característica pela qual Deus tinha dado a ele, que é de líder, que é modelar. Na aula de educação religiosa, quando fomos trabalhar aqui com vocês, educação religiosa é a aula de pedagogia cristã. Eu vou trabalhar muito sobre essa questão, que a nossa educação cristã ela é modeladora, ou seja, nós ensinamos pelo modelo, não é apenas o ensino, é o que eu faço. O homem se tornou omisso, ele deu recurso e de mulher educa. E ele não se tornou mais uma voz modeladora. Ele se tornou, ele perdeu ali o seu papel, a mulher ocupou aquele papel. E depois, na pós-modernidade, que agora ela trabalha, ela não precisa mais, para que ela vai continuar ouvindo o jagunço? Que dá o dinheiro e ainda humilha ela, e acha que manda. E aí ela diz, vai embora daqui, jagunço. E aí ela tem a sua independência. É nesse contexto que o feminino aflora. Perceba, é uma omissão do homem, deixando o papel, como domingo eu preguei. Lembra que eu falei que o homem é sacerdote do lar? E quando a gente não ocupa esse papel, a mulher, isso é instintivo da mulher. Se tem um lugar que está vazio, ela ocupa. Mas não é que ela ocupa porque ela queria, é porque ela foi obrigada, ela foi impelida. Ou seja, a nossa omissão gerou nas mulheres essa, vamos dizer assim, essa nova atitude. Perceba que agora, então fica claro que aqui, pode ver, o homem e a mulher são iguais? Sim, diante de Deus somos iguais. Mas é aí onde entra o terceiro e último ponto. Temos papéis distintos. Então, quando a gente entende, e aqui, irmãs, podem ver, irmãos, sejamos honestos, temos esse problema dentro da igreja ou não? Claro que temos. Mulheres que mandam mais do que o marido. E aí do marido, se ele abrir a boca, né? Aí tem até o jargão, uma frase bem popular que diz que o homem banana. E aí até melhorar essa frase, é o homem banana e a mulher abacaxi, né? O homem é banana, porque não diz nada, é um bananão, e a mulher é um abacaxi. Além de azeda, é difícil de descascar. Perceba, olha que complexidade. E aí uma família em que a mulher faz o papel do pai, e o pai é um banana, a filha vai querer ter o quê para casar? Ela vai querer um macho ou vai querer um banana que nem o pai? Percebam? E até dentro da igreja, esse papel foi desfigurado. E aí o pastor fala, irmão, obedece o marido, que nem certa ocasião, para eu fechar o bloco aqui. A irmã disse, pastor, é verdade, meu marido é o cabeça do lar, mas eu sou pescoço. Ela dizia, eu viro essa cabeça para onde eu quero. Bom, não preciso nem dizer, né, onde foi parar esse casamento, né? Deu divórcio, irmão. Inevitavelmente deu divórcio, infelizmente. Né? Porque olha o pensamento da irmã. É verdade, irmãos, perceba que o problema, né, a gente vai trabalhar agora no próximo ponto, né? Essa igualdade aqui, ela é um elemento, como diz o próprio Grundy, no último parágrafo, é um elemento admirável e maravilhoso de fé cristã e distingue o cristianismo de quase todas as religiões da sociedade, porque Deus trata o homem e a mulher com muita dignidade. E no cristianismo, ou seja, na revelação sagrada, isso é o que embeleza, né?
E aqui até o Gruden, ele faz um comentário muito interessante nesse último parágrafo, porque ele vai falar o seguinte, sobre essa questão dessa igualdade. E eu anotei no meu livro, o cristianismo é igualitário. Todo comunista se cala diante da proposta cristã de vida. Se há alguém que é igualitário na vida, é o cristão. Que a gente dá a dignidade da mulher, da criança, do outro, do pobre, do mendigo. O comunismo é muito pobre, irmãos. Ele diz ser igualitário, mas é aquilo que eu já disse. Uma pessoa, ela só flerta com o comunismo se ela, com todo respeito, mas é porque ela não estuda e não é muito inteligente, porque, como eu já disse, o comunismo é uma ideologia de uma religião sem Deus. Eles tentam atingir, né, um ideal sem Deus e fazem da sua ideologia a sua religião. É muito pobre intelectualmente, né? O cristianismo, ele, de fato, ele é igualitário, é a religião mais igualitária que tem. Só que tudo isso nós nos tornamos a partir de Deus e glorificamos a Deus por isso. Ele faz enxergar, ele faz com que os nossos olhos sejam abertos à mulher, à criança, à viúva, ao órfão, e a gente dá dignidade a todos, ao rei, ao líder, né? Tá bom, meus irmãos? Então ficou claro aqui essa questão da igualdade, né, e do feminismo. Eu achei essa explicação do professor Elias brilhante, porque ele trouxe uma construção, é claro, como eu disse, irmãos, ao longo dos séculos, né, e milênios, o homem sempre foi mais protagonista, mas havia um papel na mulher, na rainha, né, pode ver na corte. Então, assim, mas na modernidade, na pós-modernidade, houve uma desfiguração. E nós do Ocidente, porque não temos a figura patriarcal com mais ênfase, se perdemos ainda mais. Já no Oriente, tanto judeu quanto árabe, nas religiões islâmicas, nos povos ocidentais, a figura patriarcal é muito mais respeitada. Podem ver que isso acontece na China, na Rússia. O patriarcado é mais respeitado. Então o feminismo acabou não dominando, por quê? Porque o homem, mesmo indo para o lado mais ignorante, ele ocupou o espaço. Meus irmãos, entendam bem, mesmo sendo mais ignorante, quando você ocupa o espaço, a mulher ela acaba aceitando, ora, claro, por opressão, mas ela acaba não fazendo o papel do homem. Mas o problema é quando tem homens que são banana, são omissos. Essa omissão ela é péssima também, viu? Tá bom? Diga, Beatriz, para a gente estar... Nesse ponto, falando sobre o feminismo, geralmente o pessoal fala para tentar, né, descredibilizar as escrituras, devido a não ter muitos exemplos. Tipo assim, está muito mais baseada, por exemplo, Moisés, Marcos, sei lá, do que exemplos femininos. Por exemplo, você sabe mais Esther, Ruth, uma ou outra ali. Então, eu, por exemplo, já vi no meu serviço o pessoal levantar discussões por conta disso. Falar que a Bíblia fala muito mais sobre homens do que sobre as mulheres. Então, não tem tanta igualdade assim. Quando, na verdade, a gente sabe que é mentira, né? Exato. Você pode pôr na balança 1000 vezes melhor que frango. Exato mesmo. É isso aí, Beatriz. Né? Mas a gente vê que na Bíblia há um destaque, né? Quando Deus precisava usar uma mulher, nenhum problema, pelo contrário. Mas os homens não eram tão omissos, né, Beatriz? Vocês entendem que aqui, qual que é a grande lição para nós aqui sobre essa igualdade? O nosso papel, o nosso sacerdócio masculino. Quando a gente restaura isso, a mulher aceita. Há um livro chamado O Homem que é Homem. Maravilhoso esse livro, irmão. Maravilhoso. O autor que escreve esse livro, ele escreve a partir do pedido das esposas. As mulheres, elas pediam assim, pastor, pelo amor de Deus, fala para o meu marido ser homem. Fala para o meu marido ser líder da casa. Fala para o meu marido ter postura. E tanto ele ouvir palavras assim, ele começa a chamar e ele escreve um livro dedicado aos homens, dizendo, irmãos, as mulheres querem ser protegidas. Elas precisam de um homem. E quando a gente não cumpre esse papel, elas se sentem desprotegidas. E não é o recurso, não é o dinheiro, é o papel, é o exemplo. Né? Então você vê, nossa sociedade se desfigurou. Mas por isso que a igreja ela é importante nesse aspecto. Diga, Marcão. Eu ia comentar aqui
Complementando isso que o pastor falou, né, e o que o Diego falou a princípio, que isso daí realmente eu acredito que seja de origem demoníaca, porque essa desconstrução do homem foi, na verdade, condicionar o homem a isso, né? Não foi meio que o homem que abandonou. Por exemplo, em 64, quando o comunismo estava se expandindo no mundo através das guerras, e aqui ele foi barrado pelos militares, aqui eles tiveram que se reinventar. Então, eles entraram nas faculdades, entraram na vida pública e se reinventaram e começaram a se espalhar de forma doutrinária. E enfiaram na cabeça das mulheres da época que havia um patriarcado, que o homem era machista, que isso, que aquilo. E acabou que chegaram num ponto de que o homem não pode mais nem elogiar a mulher, que é assédio. Então, ele foi condicionado a deixar de ser homem para satisfazer a mulher. E hoje a mulher não quer mais esse homem que ela desconstruiu, porque chegou a esse ponto. Não, isso tem a ver também, é verdade, Marcão. Agora, olha que interessante, irmãos, quando eu falei há pouco sobre a modernidade e a pós-modernidade, se a gente for fazer uma avaliação, né, até nos costumes, aquela mãe que criou os filhos começaram também a ser até vestidos e começaram a usar coisas que as mães gostavam. Foi isso que você falou, o condicionamento social, sabe, Tomé? E querendo ou não, hábitos femininos foram sendo dados aos homens. Então, percebam, esse condicionamento acontece, mas, Tomé, é aí onde entra o nosso posicionamento como servos de Deus, né? Como igreja. Percebam como a igreja, irmãos, ela caminha na contracultura, né? O que o Tomé falou, exatamente. Foi condicionado? Foi. Opa, pera lá, aqui está errado. Opa, não posso não. Aí a gente vai e tenta se reorganizar, né? Porque o que o Tomé disse é verdade. Irmãos, e o mundo é mundo, viu? Ele vai tentar mesmo desfigurar isso o tempo todo, e diferente do costume, da época, do motivo, do propósito. Por isso que nós precisamos buscar na palavra de Deus, né, uma direção para a gente ser guiada, tá bom? Mas quer falar mais alguma coisa, Tomé? Não? Irmãos, mais alguma coisa, não? Tá, joia. Então vamos parar aqui para a gente ir para o segundo bloco, que a gente vai, né, entrar nas diferenças de papéis. Aqui é a resposta. Compreender as diferenças de papéis é a resposta para tudo, irmão. E esse é o ponto alto desse capítulo, tá bom? Então vamos parar a gravação e a gente volta em instantes, tá joia? Beleza? Então vou parar a gravação.